Na hora da prova, a pessoa sente um branco. Mesmo tendo estudado, mesmo tendo se preparado, deixado de sair com os amigos, abdicado de certos prazeres para poder estudar e se preparar para essa prova. Muitas pessoas às vezes não têm a consciência de que esse branco pode estar relacionado à nossa saúde mental, a forma como a gente enxerga aquela avaliação, um nervosismo, uma ansiedade, uma questão trazida pela forma como você está enxergando aquela prova e não pela prova em si. Muitas vezes, o que acontece muito é que a gente distorce qual é o sentido daquilo para a gente. No fim das contas, é só uma prova, é apenas uma avaliação, mas a gente atribui como, por exemplo, uma prova de concurso, aquilo que vai mudar a minha vida, aquilo que vai dar sentido à minha vida, aquilo que vai fazer com que eu me sinta bem. Quanto mais a gente atribui um certo sentido àquilo, mais aquilo tem um potencial maior do que aquilo realmente tem sobre a gente. É muito importante que a gente traga uma reflexão no nosso dia a dia para que a gente possa articular melhor, que a gente possa conversar com nós mesmos, com a nossa mente, para que a gente possa entender quais são as causas, as origens, o que leva aquilo. Você já reparou que em momentos que você está sob forte estresse, você começa a se sentir um pouco mais ansioso, parece que o tempo está cada vez mais rápido, que você tem menos tempo para fazer as coisas, que você está atrasado, e quando você não está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, você sente que está perdendo tempo. Você não está aceitando aquilo que realmente é a coisa pela coisa, mas você está atribuindo um sentido, um pensamento distorcido sobre algo. Dessa maneira te causa prejuízos. Quando você chega na hora da prova, aquela prova não significa apenas uma prova. Você está colocando aquilo num pedestal muito alto. Isso serve também, muitas vezes, em relacionamentos. Muitas pessoas se sentem um pouco inferiores ou superiores a outra. Mas vamos usar no sentido de que você tem uma admiração por outra pessoa, que você acha essa pessoa espetacular. Você começa a se colocar numa posição de que aquela pessoa é muito mais do que ela realmente é, quando no fundo é apenas uma pessoa, e você está se colocando numa posição de que você fica nervosa com ela, de que você fica descontrolado, de que aquilo não tem o sentido natural da coisa. Dessa maneira, quanto mais você quer mudar um hábito, mais você fica refém desse hábito, porque você está colocando sentido por trás daquilo. Quando a gente trabalha a ideia das nossas cognições, que seria mais ou menos a ideia de como a gente pensa aquilo, como a gente enxerga aquilo, a gente passa a atribuir novos sentidos à nossa vida. É muito interessante esse questionamento sobre si mesmo, justamente para a gente tentar encontrar origens, para a gente tentar encontrar causas. Então, quando a gente enxerga um ponto atribuindo um sentido àquilo, saiba que a partir do momento que existe outra pessoa, ou você em outra perspectiva, você um pouco mais maduro, você passa a enxergar aquele ponto de outra maneira. Mas não seria o mesmo objeto? Em teoria, sim. Mas a emoção, a forma como você enxerga aquilo, é distorcida. Se aquilo te faz sofrer, é importante você trazer isso para a sua vida, de uma maneira em que você entenda que, mesmo aquilo sendo apenas um ponto, você está enxergando de uma maneira a atribuir sentido àquela coisa. Quanto mais vai passando o tempo, quanto mais a gente vai compreendendo que o primeiro passo de um processo é a gente perceber, é a gente pensar sobre ele, a gente começa a compreender melhor que nem sempre as nossas percepções, aquilo que nos faz sofrer, são realmente percepções válidas. Aquilo são percepções que nós temos sobre algo, mas não necessariamente a realidade que aquilo realmente tem a oferecer. É a nossa perspectiva sobre um ponto. Segundo Aaron Beck, que é o pensador e conhecido como o pai da TCC, quando você enxerga o mesmo objeto em diferentes perspectivas, você passa a enxergar uma imagem como um todo. Eu usei esse exemplo, acho que foi no meu primeiro vídeo, esse exemplo da ideia de que quando você pega um binóculo e você tem o centro do olho direito com um círculo no meio tampando a visão central, você enxerga apenas ao redor da imagem, você vê um monte de pessoas ao redor de algo, bebendo, comendo, conversando, e você imagina que é uma festa. Quando você fecha o olho direito e você passa a enxergar apenas com o olho esquerdo, onde a imagem ao redor está tampada e apenas o centro você consegue enxergar, você vê um caixão e você imagina aquilo um velório. Quando você abre os dois olhos, você passa a enxergar aquilo como um todo, ou seja,
a mesma imagem com diferentes sentidos. Assim são os problemas da nossa vida. A gente atribui os sentidos àqueles problemas da nossa vida. Então é muito interessante a gente perceber esses pontos. Quanto mais a gente percebe e quanto mais a gente racionaliza aquilo, mais a gente vai trabalhando aquela ideia. Lembre-se, pensar é o primeiro passo para que a gente possa realizar as nossas atividades. Então reflita, entre em contato com você. Quanto mais você entra em contato com você, mais próximo você está da linha de chegada. Se você tem interesse nesse conteúdo, curta aqui e compartilha. Se você tem interesse nas minhas sessões de psicoterapia, pode falar comigo no direct. Ficarei muito feliz de te responder. Muito obrigado.